Eu quero aqui tecer alguns comentários gerais sobre a obra de Dante Milano e a sua relação com os seus maiores mestres, Leopardi e Dante Alighieri, seu homônimo, os dois gênios italianos. Esse último, provavelmente, o maior poeta da face da Terra. Quero também analisar, particularmente, o soneto O Templo. Manuel Bandeira dizia que Dante Milano era um dos nossos mais perfeitos poetas. Isso, de fato, se demonstra em cada verso que Dante Milano escreveu. Um poeta que, talvez por isso, por ter escrito tão pouco, conseguiu produzir versos primorosos. E é justamente nesse modo de construir versos que se percebe a influência formal, portanto, que Dante absorveu do seu homônimo, o grande Alighieri. Influência que ele também absorveu de Leopardi, mas mais sob o ponto de vista do espírito. Muito embora Dante Milano usasse muito a técnica de Dante para a composição de versos, Dante Alighieri, sob o ponto de vista da natureza desse poeta brasileiro, fluminense, ele era talvez um anti-Dante, né? A sua natureza contida, muito tímida, ele mal publicava o que escrevia, ela faz dele ser um poeta totalmente diferente daquele Dante Alighieri expansivo, e genioso e profuso. Por outro lado, como ia dizendo, de Leopardi, nota-se que Dante Milano absorveu justamente essa natureza mais introspecta, essa natureza mais dificultosa, e conseguiu filtrar todo esse emaranhado confuso de sentimentos e emoções, como filtrou Leopardi, numa poesia exata, que consegue pegar toda a subjetividade que há no interior do homem e elevar, não como mera cusparada poética, mas conseguir purificar aquilo com um engenho, fazendo com que chegasse à categoria de arte, quer dizer, fazer aquilo tão pretendido por poetas como T.S. Eliot e Eugenio Montale, quer dizer, transformar essa confusão interior através de correlatos objetivos, quer dizer, imagens quase palpáveis no verso, que dão uma ideia, que dão um sabor do que se passa dentro do homem. Isso Dante Milano conseguiu, sempre com uma agudeza extraordinária. Ele repetia muito o aforismo de Leopardi, o aforismo de que beleza é brutezza, quer dizer, beleza é brutalidade. Então a poesia de Dante é uma poesia que, mesmo quando trata de temas amorosos, sentimentais, ela é bruta, ela é violenta. E sempre de uma violência estética, nunca uma violência gratuita, que a gente é tão acostumado hoje a ver com o tipo de arte que se consome, ou pretensa arte. Não é assim a poesia de Dante Milano. Ele, mais uma vez, junto com Leopardi, sempre creu e sempre professou a eficácia da linguagem exata. Mesmo aquilo que em Dante possa soar como lugar comum, como tema corriqueiro, recebe um tratamento muito diferenciado, e não é à toa, portanto, que Manuel Bandeira diz que Dante Milano é um dos nossos mais perfeitos poetas, porque é mesmo. Poucas vezes a literatura brasileira recebeu um poeta que desse à sua própria língua e aos critérios transcendentais de verdade, beleza, etc., um tratamento tão sublime, de espírito tão amplo, de alma tão vasta. Isso não acontece todo dia na nossa literatura, que tem outros méritos, mas esse em específico, de uma espécie de superioridade de espírito, ainda quando esse espírito é contido, é uma coisa rara e que em Dante Milano abunda. Eu vou ler aqui esse soneto, chama-se O Templo, e quero tecer alguns comentários sobre ele. É um soneto que, como se verá, descreve o processo que, hoje em dia, por causa da maravilhosa influência do professor Olavo de Carvalho, a gente costuma chamar de formação do imaginário.
Esse soneto logra fazer justamente a descrição do estado interior de um homem que está formando o seu imaginário, e neste caso aqui, através do dado da própria natureza. São sonetos chamados sonetos pensativos. Mário de Andrade falava que, com aquele seu mau gosto, falava que a poesia de Dante Milano era uma poesia eu não sei nem o termo que ele usou, acho que é pensamenteada, alguma coisa assim, algum termo ridículo assim. Mas de fato ridículo, mas tem um fundo de verdade realmente. É uma poesia que passa pelo pensamento filosófico, muito embora Dante nunca quisesse cair no filosofismo que tantos poetas que vão por esse caminho costumam cair. Ele também, junto com Leopardi, dizia que quanto mais filosófica é uma poesia, menos poesia é. Isso é a mais absoluta verdade. São poucos os poetas, talvez 4, 5, e entre eles Camões e Pessoa, que não perdiam a sua poesia quando com ela passavam pela filosofia. Mas, retornando aqui, eu queria citar 2 versos de um poeta espanhol que não tem nada a ver com Dante Milano, quer dizer, pelo menos à primeira vista, mas que serve para introduzir, esses 2 versos servem para introduzir esse soneto, O Templo, de Dante Milano. Esse poeta é José María Gabriel y Galán, um poeta espanhol quase que assim passa muito despercebido, quase ninguém conhece, mas é um poeta que tem bons poemas. Ele tem um par de versos dentro de uma das suas canções que diz assim: "Y quisiera que un templo fuera el mundo y un sacerdote el hombre." Quer dizer, quisera que o mundo fosse um templo e o homem um sacerdote. Então, com essa pequena epígrafe que eu mesmo coloco aqui, esse poema, O Templo, de Dante, vai poder ser muito melhor degustado, penso eu. Vamos fazer a leitura aqui, depois eu irei tecer alguns comentários. O templo, o azul sem fim, a suave luz escura, onde a vista se extingue, a curva porta do templo onde ressoa a mais absorta das músicas, a música da altura. O azul que ao infinito nos transporta. O céu angelical é uma pintura. O azul que inspira uma existência pura. Azul de luz que a sombra não recorta, que tem do sonho a diáfana textura, do incenso a transcendência espiritual. Céu onde o olhar humano ainda procura o antigo paraíso na longura. Êxtase do silêncio vertical no espaço, imaginária arquitetura. É um soneto muito sentencioso e que não segue aquela cadência tão fluida e costumeira do soneto. É, portanto, um soneto de fato pensativo, meditativo, de sentenças. Os versos são enxutos. Agora, em cada verso desse soneto, O Tempo, está descrito o processo de imaginação do homem. Tem-se, então, um templo, e o poeta, diante desse templo, começa a conceber como que foi a ideia do arquiteto, do homem que projetou a construção de tamanha beleza que abriga os ritos da religião, que abriga, portanto, o acesso do homem à eternidade, o acesso do homem àquilo que o livrará deste mundo. Crença que talvez o próprio Dante não tivesse, mas a qual jamais se furtou. Quando precisava relatá-la. Então a poesia dele é cheia de referências, de um fundo que trata o transcendente dá ao transcendente um lugar de destaque. É por isso que ele consegue fazer esse estudo simbólico. Ele, basicamente, nesse soneto, medita sobre o estado interior do artista e também, por analogia, do pensador, do filósofo, do intelectual, quando se posta diante de um objeto a fim de extrair aquilo que será o conhecimento que ele mesmo tem desse objeto. Nesse caso, o objeto é o templo.
Então, primeiro Dante foca nas partes mais, nos pedaços desse templo, a curva porta, e depois ele vai fazendo justamente essas analogias. A música das esferas, a música da altura, que dentro do templo ganha lugar através do órgão, da liturgia, tudo através de um processo de mimeses, de imitação. Tudo através de um processo em que o artista, aquele dotado dessa sensibilidade, busca reproduzir através da sua arte o dado pela natureza e também o próprio céu angelical, essa infinitude que transporta, como Dante coloca aqui, o homem. E aí o par de versos do poeta espanhol, Gabriel y Galán, ele serve realmente como uma chave, quisera que o homem, que o mundo fosse um templo e que o homem fosse um sacerdote. Então, é através dessa contemplação do templo e da participação nele, dos ritos que lá dentro acontecem, que o homem vislumbra, como coloca Dante aqui, o antigo paraíso na longura. Então você tem aqui descrita a razão de ser do templo, o simbolismo que o homem procura reconstituir, quer dizer, o homem expulso do paraíso, procura reconstituir através das obras humanas. Então aqui tudo que Dante Milano fala acerca desse templo se refere a um templo concreto, mas também ao mundo como templo. Aqui a gente tem essa dupla camada de sentido. Que venham dizer que isso aqui é gnose ou qualquer outra coisa do tipo, não me parece nada razoável. Eu não estou nem usando aqui René Guénon para poder demonstrar onde que fica a porta do mundo, ele que, né, o porão do mundo, a saída do mundo, o centro do mundo, onde dorme o rei do mundo. Eu não estou falando nada nesses termos aqui. Eu estou na camada da poesia. Eu não pretendo fazer nenhuma reconstituição tradicionalista, perennialista de nada aqui. Tá? O que é muito claro para mim quando eu leio esse soneto aqui, que não vem a ser nada de iniciático, não queiramos achar gnose onde não há gnose. Tá? Esse soneto que não tem nada de iniciático, nem de dialeticamente perverso, não tem nada disso. Se trata apenas de um soneto que possui no seu plano uma imagem simbólica, analógica, em que o homem, ao olhar o mundo, o vê como um templo. E ao olhar um templo, o vê como um pequeno mundo, como um mundo dentro do mundo. E essa compreensão é fundamental para que você tenha uma vida católica proveitosa e ter essa visão cosmológica da natureza contra toda uma cosmogonia que visa a destruir, quer dizer, a cosmogonia moderna que visa a destruir o homem. Então, assim, um pouco disso é fundamental realmente. O professor Alves estava correto. Ele estava correto. E esse soneto aqui, quando você medita nele, é importante que haja essa dialética do dado e o cultivado. O mundo é dado, cada elemento dele, o céu, o ar, a luz diáfana. Tudo isso perpassa o cultivado, o construído, o templo humano. O mundo é o templo divino. E o templo, onde as missas ocorrem, onde o sacrifício incruento de nosso Senhor Jesus Cristo é realizado, nesse templo construído por homens, habita justamente a imitação da natureza. A música, que não sendo das esferas, mas do órgão, tenta imitar a das esferas. A luz que vaza, que fura os vitrais, é um reflexo da luz que vem do alto. Então, tudo isso está transposto nessa sequência de 14 versos, que, a meu ver, nada tem de gnóstico, mas muito tem de artístico, de simbólico, de um simbolismo saudável, nada luciferino, nada guenoniano, e ainda que fosse,
dele poder-se-ia catar alguma coisa boa. Mas não é nem o caso. E vem a calhar aqui essa noção de o homem como sacerdote. Quer dizer, o homem como sacerdote é o homem no seu estágio mais perfeito de serviço. Assim como o mundo como um templo, o mundo que seguisse uma estrutura templária, aqui eu uso o termo puramente como genitivo de templo, sem querer dar uma conotação histórica. O mundo como um templo, ele basicamente tem o seu funcionamento regido pelas leis celestes. Então, a gente chega até a uma terceira camada aqui, que é a camada das coisas como elas deviam ser, o mundo como um templo. Não só da natureza do próprio mundo, da segunda, do cultivado, quer dizer, o templo erguido, mas uma terceira, aquela terceira filosófica que aí sim tem o seu patamar ético de como as coisas tinham que ser. Tudo ligado por esse esquema dialético aqui simbólico. E o que é mais interessante, e aí entra aquele ponto da formação do imaginário, como que ela se dá. E é só no último verso que a gente percebe que essa aqui possa ser talvez a descrição de como o imaginário do homem é formado diante de uma cena, de uma obra específica, de uma sequência de imagens e de sons textuais, visuais, nesse caso textuais. Quando ele diz, no espaço, imaginária arquitetura. O que é isso, senão a literatura? A literatura é, por si, uma imaginária arquitetura. Ela é uma imaginária arquitetura. Cada sentença que lemos ao folhear um livro, seja de verso, seja de prosa, é a tentativa de reconstituir, como reconstituiu Dante diante do templo, é a tentativa de reconstituir uma imaginária arquitetura, que tenha o seu referente na realidade, quer dizer, imaginária porque tem o seu referente na realidade, é uma arquitetura concreta. Então, no espaço, o homem precisa justamente desse espaço, que aqui se representa muito bem pela luz do azul celeste, que se espalha vinda da altura, com toda aquela música que nós, não conseguindo ouvir, tentamos reproduzir através da imitação. Eis o que é arte. A arte é isso. Então, eu penso que com esses comentários, talvez se consiga extrair, para além da camada estética, a camada ética e dialética desse soneto de Dante Milano, esse grande poeta brasileiro que merece ser lido muito mais do que outros aí, que as pessoas leem muito. Quer dizer, é para ler todo mundo, isso é só uma brincadeira. É isso, espero que tenham gostado. Até mais.